Fluminense e Manchester City farão a grande final do Mundial de Clubes FIFA 2023. E também sorteios da Liga dos Campeões e também o sorteio da primeira e segunda fase da Copa Libertadores. Você acompanha aqui no Comentário Esportes. Olá, eu sou Luiz Cabral e seja bem-vindo ao Comentando Esportes, um papo de torcedor para torcedor. Olá meus amigos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja ouvindo. Estive um tempo sumido, mas estamos de volta. Bem-vindos novamente ao Comentando Esportes. Agora estamos na época de férias. Tem algumas coisas para falar com vocês no final desse episódio aqui, alguma coisa relacionada ao nosso canal aqui, tanto aqui no Spotify quanto no YouTube. Então fique até o final para a gente poder conversar um pouco sobre o que tem acontecido com o canal e também outras coisas. E já peço a vocês já se inscreverem aqui no canal aqui no Spotify. E também peço para você também deixar aquela avaliação de 5 estrelas, porque vai me ajudar bastante. E também compartilha também com aquela pessoa que gosta também de futebol também, que é torcedor igual a você, né? Que gosta de acompanhar os resultados ali e também gosta daquela zoada também. Também siga no Instagram, que eu também não estou um tempinho sumido, mas irei voltar também com as postagens. E quem sabe também começar com alguns reels, alguns stories também, que vocês também irão curtir. Ok, meus amigos? Vamos começar então. Vamos falar sobre o Mundial de Clubes FIFA 2023. Senhoras e senhores, a final para sexta-feira já está armada. Fluminense e Manchester City farão a grande final, a final esperada para o Mundial de Clubes de 2023. Começando a falar sobre o Fluminense, que jogou na noite de segunda-feira. Na noite de lá na Arábia Saudita, mas na tarde aqui de segunda-feira. O jogo foi bem brigado, né, como já era esperado, que o clube do Al-Ahly ia dar trabalho para o Fluminense, mas aconteceu que o Fluminense foi se esforçando para jogando contra o Al-Ahly, foi se esforçando, mas depois do primeiro gol, ali o Fluminense começou a jogar melhor que o Al-Ahly ainda tentou atacar, mas mesmo assim o Fluminense vence o Al-Ahly. O jogo foi bem brigado até a hora do pênalti, onde o Marcelo sofreu um pênalti que, na minha opinião, foi bem duvidoso. Eu não marcaria aquele pênalti, mas concordo com quem marcaria, porque foi um lance bem difícil. Aí o John Arias foi lá, fez o primeiro gol e no final do jogo, para finalizar, com assistência de Martinelli, o John Kennedy, né? O escolhido, né? É porque no Real Madrid tem o iluminado, que é o Bellingham, né? E tem o escolhido, né? Que é o John Kennedy, né? Foi lá e fez 2-0. É algo impressionante poder falar que ele é um cara que sabe resolver jogos, né? Ele consegue, todos os jogos que ele participou ali, entrando no segundo tempo, ele decidiu o jogo praticamente, né? Nos jogos da Libertadores e agora no Mundial. Você vê, ele decidiu contra o Olímpia, ele decidiu contra o Argentino Júnior, contra o Internacional também decidiu, e você viu também na final da Libertadores. Ele foi lá e decidiu com aquele gol no final do primeiro tempo da prorrogação. E com isso o Fluminense foi o primeiro classificado e esperava o jogo de ontem entre Manchester City e Urawa Red Diamonds. E na realidade não teve chance para o clube japonês. O Manchester City dominou o jogo por completo,
mesmo apesar que o time poderia ter terminado o jogo ainda empatado, o jogo foi bem interessante de assistir. O City literalmente dominou a equipe do Red Diamonds, né? Portanto, daqui a pouco eu vou até puxar uma estatística aqui. Olha que eu não sou de puxar tantas estatísticas, mas eu até vou puxar aqui. Mas antes, vamos falar aqui que no final do primeiro tempo, o Marius Oibraten, não sei se acho que é o nome dele exatamente, foi lá e fez o gol contra, fazendo 1-0 para a equipe do City. E o primeiro tempo terminava com o City ganhando de 1-0 com gol contra. E daqui a pouco também temos algumas coisas para falar sobre o City também. E começou o segundo tempo, o Mateo Kovacic, com a assistência do Kyle Walker, fez o segundo gol. E o Bernardo Silva, o brasileiro, tem que ter gol de brasileiro também no Mundial, né? Já teve do Romarinho no Al Ittihad, agora temos o Bernardo Silva. Foi lá e fez o terceiro gol. E assim, praticamente matando o jogo, e ali o Manchester City só começou a tocar a bola, e portanto até teve um outro ataque do Red Diamonds, mas a realidade é que era o City já estava predestinado a vencer esse jogo. E assim o City vence por 3-0. Vou apenas puxar uma estatística, que é algo que eu não sou de puxar muito estatística, mas você vê como esse jogo foi tão dominante para o Manchester City. A posse de bola do City foi 74% e teve também, foram 25 chutes, né? Foram 25 chutes e 9 ao gol, enquanto o Red Diamond chutou apenas 2. Então, para vocês verem o quanto que o City dominou esse jogo, né? O quanto que o City dominou esse jogo contra o Urawa Red Diamonds, né? Ele literalmente dominou a partida. E agora umas coisas que falar sobre o City é que o City vai jogar a final com desfalques, né? Haaland, o De Bruyne e o Togo não irão jogar o Mundial de Clubes. Ambos estão ali por lesão, assim, estão se recuperando. Pode ser que eles possam voltar a jogar no Boxing Day, né? No Boxing Day, na liga da Premier League, depois do Natal. Mas por Mundial de Clubes eles não irão jogar. E agora que vem um detalhe que eu quero falar com vocês. Eu acreditava que talvez o City ganharia esse Mundial. Não vou falar fácil, mas que o Fluminense poderia se esforçar e ganhar, de tentar ganhar, mas o City já ganharia. Mas agora, com esses desfalques, agora a gente entra numa situação um pouco mais complicada. Pois agora, com o Fluminense tem jogado bem, tem jogadores que conseguem dominar a partida. Não dominar a partida, mas consegue ficar pressionado e jogar bem ao mesmo tempo. Enquanto o City tem essa questão da dominância, e é o estilo de jogo que o Fluminense gosta, né? Que o adversário joga, né? De dominar o jogo. Agora eu te faço a pergunta: quem vai ganhar a Liga dos Campeões? Agora eu te falo, se tivesse esses três, talvez até o próprio De Bruyne e o Haaland jogando, eu poderia dizer que o City ganharia mesmo. Mas agora, com esses desfalques, eu acho que estamos caminhando para novamente um 2012. Não estou falando que o Fluminense vai ganhar, mas o Chelsea, quando foi campeão em 2012 na Liga dos Campeões, tinha o timaço, tinha Anelka, tinha Drogba, tinha um outro jogador que eu não lembro muito bem qual o nome, e quando foram jogar o Mundial de Clubes, eles tinham sido vendidos. O Drogba tinha sido vendido para um outro clube, o Anelka tinha saído, se eu não me engano. Acho que ambos foram jogar um futebol chinês na época, que na época estava começando a dominar, né? Era a época que alguns jogadores, tem jogadores brasileiros muito bons também, foram jogar na China. E com isso, a equipe do Chelsea ainda ficou um pouco sem... não posso explicar. Ficou sem as suas principais estrelas, mas ainda fez um jogo duro com o Corinthians, mas o Corinthians foi o campeão
Mundial. Lembrando que o Corinthians é o último campeão sul-americano a ganhar o Mundial. Você vê que depois de 2013 em diante, todos os campeões foram europeus. Mas agora parece que está voltando a ter novamente essa sorte para o Fluminense. O Fluminense agora está sendo um time que possa ter que estar com sorte. Pois agora, com esses desfalques, o City ainda é um time forte, mas o Fluminense tem jogadores que possam decidir partida. Então, se com o Haaland e o De Bruyne, poderia dizer que a vitória era certa, difícil, mas certa para o City. Agora podemos falar que agora a final está um pouco mais equilibrada para o lado do Fluminense. Então, essa é a minha opinião. E eu gostaria de que vocês deixassem seus comentários também na caixinha aqui embaixo no Spotify, aqui embaixo aqui no nosso player aqui. Ou também você pode comentar também lá no Instagram. Comenta no Instagram, @comentanosports, que a gente vai lá e conversa um pouco mais. Então esse foi a gente falando sobre as semifinais da Copa do Mundo de Clubes 2023. Senhoras e senhores, vamos falar agora sobre o sorteio da Libertadores, da primeira fase da Libertadores, já que rolou esse sorteio, e agora a gente vai comentar um pouquinho sobre, que ainda é algo que é uma coisa complicada para até os próprios brasileiros, né? Lembrando que os times que foram para pré-Libertadores foram o Botafogo e o Bragantino aqui do Brasil. E o que acontece? Saiu o sorteio. No episódio de sábado, que vai sair sábado, o recap da semana, eu vou falar um pouco mais rápido, né? Não vou falar todos os jogos, vou comentar sobre isso também. Mas eu vou deixar bem um pouco mais adiantado. Na primeira fase, que na qual vocês vão entender o porquê, que eu vou falando só da primeira fase, são 3 jogos. O Puerto Cabello vai enfrentar o Defensor Sporting, o segundo jogo o Aurora vai enfrentar o Melgar, e o Aucas vai enfrentar o Nacional do Paraguai no terceiro jogo. Ok, mas por que eu faço esses 3 jogos? Porque na fase 2, apenas 3 jogos não tem sua decisão definida. Que é o Atlético Nacional, que vai pegar o vencedor do jogo 3 contra o Aucas e Nacional. O Nacional do Uruguai, ele vai enfrentar o vencedor do jogo 1, que é o do Puerto Cabello e Defensor do Sporting. E agora que vem o detalhe: o Botafogo vai jogar com o vencedor do jogo 2, entre Aurora e Melgar. É um jogo bem complicado para o Botafogo, independente dos dois que vencer. Talvez o Aurora possa ser um adversário mais ou menos, mas o Melgar é um time meio chatinho. O Botafogo ainda tem chances de ganhar, mas ainda é meio complicadinho ainda para a nossa equipe alvinegro carioca. E o Bragantino vai jogar contra os Águilas Douradas. Esse time eu esqueci de onde é que ele é, se eu não me engano acho que ele é chileno. Posso verificar novamente mais tarde. Mas agora que vem o detalhe. Depois dessa fase 2 teremos uma fase 3, onde os vencedores desses 8 jogos aqui, que eu vou bem citar rapidinho, que é o primeiro jogo, que é Águilas Douradas e Red Bull Bragantino. O vencedor do jogo 3 da primeira fase contra o Atlético Nacional. O Always Ready contra o Sport Cristal. O quarto jogo, Godoy Cruz e Colo-Colo. O Sportivo Trindense e El Nacional é o quinto jogo. O sexto jogo é o vencedor do primeiro jogo contra o Nacional do Uruguai. E Portuguesa e Palestino fazem o sétimo jogo. E o oitavo jogo é o vencedor do segundo jogo contra o Botafogo. E a terceira fase vai ser os vencedores
desse modelo. E o que é que acontece? O vencedor do jogo 1 vai enfrentar o vencedor do jogo 8. E se você já prestar atenção, já sabe o que vai acontecer. Se caso o Bragantino e o Botafogo vencem seus respectivos jogos, eles irão se enfrentar na terceira fase. Então já sabemos, teremos um brasileiro a menos na fase de grupos, pois ambos poderão se enfrentar na terceira fase. E era tudo o que o Botafogo não queria. Pois o Bragantino é um time chato, é um time complicado, e agora o Botafogo vai ter que realmente se preparar para ir para a Libertadores se quiser jogar a fase de grupos. A situação ficou complicada para o Botafogo, mas vamos torcer para que tudo dê certo. Então esses foram os jogos que eu comentei do sorteio da Conmebol Libertadores. Senhoras e senhores, vamos comentar agora sobre os jogos da Liga dos Campeões, pois tivemos na segunda-feira o sorteio para definir os jogos das oitavas de final da Libertadores. Vamos começar a falar que será o seguinte. O sorteio dos jogos foram o seguinte. O Porto irá enfrentar o Arsenal, lembrando, o time que eu falar por último vai decidir o jogo em casa. Então, Porto e Arsenal, quem vai decidir o jogo em casa é o Arsenal. Primeiro jogo será em Portugal, segundo jogo será na Inglaterra. Então, primeiro jogo, Porto e Arsenal. Segundo jogo, Napoli e Barcelona. PSG e Real Sociedad. Inter de Milão e Atlético de Madrid. PSV e Borussia Dortmund. Lazio e Bayern de Munique. Copenhague e Manchester City. E Red Bull Leipzig, RB Leipzig, contra o Real Madrid. Esse foram foi o sorteio das oitavas de final. E as datas para os jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões irão acontecer entre 13 e 14, 20 e 21 de fevereiro, né? 2 semanas ali, terça e quarta. E também os jogos de volta serão no dia 5 e 6, 12 e 13 de março de 2024. Também uma semana, uma terça e quarta, depois outra terça e quarta em 2 semanas. Com isso, o que a gente pode falar um pouco do sorteio é o seguinte. PSG pode ser que não tenha mais aquela maldição de parar nas oitavas de final. Não pode passar de boa para a próxima fase agora com o Real Sociedad, mas se caso acabe sendo eliminado pelo Real Sociedad, vai ser um pouco mais vergonhoso do que ser eliminado pelo time grande, já que o PSG podia ter caído com grandes times, podia ter caído contra o Barcelona, que já tinha saído antes. Não, até a hora quando o PSG saiu, ele poderia ter pego Atlético de Madrid, poderia ter pego Manchester City, Bayern de Munique e também o Real Madrid. Não pode pegar o Borussia Dortmund porque são jogos do mesmo país. Também não lembro do outro time aqui também, que talvez não poderia pegar. Talvez eu não pegaria um desses times que eu falei aqui agora por causa do grupo, né? Mas eu acho que... não, para o Borussia Dortmund mesmo, que era do coisa. Não, tá certo. Ele só podia pegar o Borussia Dortmund por causa... eu falei besteira. Perdão, o PSG é da França, o Borussia Dortmund é da coisa. Me perdoem. Aí o que acontece? Aí podia pegar o Borussia Dortmund porque era do mesmo grupo. Com isso, o PSG podia ter pego um jogo um pouco mais complicado, mas vai pegar o Real Sociedad com um jogo mais tranquilo. Mas também não podemos subestimar essa equipe do Real Sociedad, que se chegou até a oitava de final em primeiro, pode ser que possa surpreender nessa Liga dos Campeões. E o que vocês acham? Qual foi a melhor partida para vocês? Comentem aqui na caixinha de perguntas e também possa comentar lá no Instagram.
Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Eu vou fazer um pronunciamento no final, então aqui eu tô pensando para quem quiser encerrar aqui o episódio. Se você ainda não inscreveu, ative escreva aqui no Spotify. Também já peço para você seguir no Instagram. Me siga no Instagram também. Aqui no Spotify também avalie com aquelas 5 estrelas que vai me ajudar bastante. E que isso vai me ajudar bastante. O próximo episódio vai sair sábado com o recap da semana. E também iremos falar sobre a grande final do Mundial de Clubes. E também na quarta-feira que vem, já faço esse aviso, quarta-feira que vem teremos o balanço dos times brasileiros deste ano de 2023. Então é um episódio especial, vai ser um episódio que vai fazer um marco para o nosso canal, que vai ser uma coisa que eu vou seguir para frente pro canal em diante. E quero que vocês acompanhem esse episódio de quarta-feira que vem, que vai valer muito a pena. Então, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Um grande abraço a vocês. E quem quiser continuar para a gente conversar um pouco sobre o canal, pode continuar aqui. E um grande abraço a vocês. Valeu e tchau, tchau. Então, meus amigos, para quem ficou aqui até o final, vamos falar assim, eu não vou nem colocar música de fundo e nada, porque eu quero conversar com vocês aqui. É difícil que eu vou falar com vocês aqui, mas o que acontece? Ando com uns problemas aqui complicados durante a minha vida e tal. Não quero me vitimizar nem nada não, sabe? É que a situação tá realmente complicada. Eu confesso que eu me desanimei bastante. Muitos problemas acontecendo. Trabalho tem me esgotado bastante. Eu trabalho durante a madrugada, pra quem já sabe, pra quem já me conhece. Também já falei isso também no Instagram também, fazendo stories e tal. E algumas coisas têm me desanimado bastante. Eu tinha alguns planos para começar algumas coisas relacionadas a esse canal este ano ainda. Eu queria já estar gravando os vídeos no YouTube para esse canal. Mas infelizmente a situação tá complicada. Eu, eu já consegui ver uma parada para conseguir ligar os episódios de podcast para o YouTube. Já estou vendo isso aqui direitinho. Mas ainda está complicado. Eu tô me esforçando aqui pra ver se tudo vai dar certo, mas infelizmente tá difícil. Não quero reclamar nem nada, sabe? Aqui é o que eu tenho que ser transparente com vocês sobre o que tá acontecendo de verdade. Por isso que eu tô gravando aqui no final. Porque quem for realmente ouvir essa parte aqui é porque quer realmente saber o que está acontecendo, por que eu sumi por um tempo. E eu consegui postar uns episódios, mas você vê que eu tava tão desanimado que logo a final do 38 eu não consegui postar episódio, pois eu estava completamente esgotado. Eu gravei um episódio, o microfone que eu uso para gravar deu problema, eu estava totalmente esgotado e eu não consegui gravar outro episódio, e aí o tempo foi passando. Aí eu já tava com essa ideia de gravar esse episódio que eu falei com vocês agora, no final. Já tava com essa ideia de gravar para falar sobre essa tabela antes do Mundial de Clubes, mas decidi fazer isso depois do Mundial de Clubes, para não ter nenhum problema com o torcedor tricolor e tal. Mas a situação tá complicada. Eu tinha umas ideias, eu tava com a ideia de poder utilizar vozes de algumas pessoas que eu tenho um contato também, torcedores. E infelizmente um amigo meu me ajudou, mas eu perdi a conversa inteira que eu tive com ele. Foi tipo uma entrevista muito boa. Eu vou tentar ver se consigo levar ele pro canal para alguma entrevista, uma coisa do tipo. Alguns planos que eu tenho aqui também, já conversei com ele também até gostou da ideia também. Mas o ânimo tá difícil. Esse ano de 2023 é um ano bem complicado pra mim. Eu posso falar com vocês com isso mais pra frente. Talvez eu fale isso com vocês no Instagram ou algo do tipo, em vez de falar
pra cá e mudar o foco do nosso podcast aqui e tal de esporte. Mas eu tô falando aqui pra vocês, isso é por causa que eu tenho que deixar uma. Eu tenho que me esclarecer com vocês sobre o que está acontecendo. Estou me esforçando para levar os episódios. Nesse momento agora de férias, eu vou tentar colocar o episódio toda quarta e o recap da semana no sábado. E com isso, eu queria pedir muito vocês, né, que se puderem ainda continuar seguindo, continuem seguindo aqui no canal, aqui no Spotify. Também o YouTube também. Quando os episódios forem migrados para o YouTube, eu vou avisar vocês. Tanto aqui também no Spotify quanto no Instagram, para vocês seguirem lá também, para quem e fica mais fácil para quem quiser acompanhar no YouTube. E é isso, meus amigos. Não, o final de episódio que eu não queria coisar aqui, mas é que eu tinha que me esclarecer vocês e eu não queria perder o foco de falar sobre futebol no começo, então por isso que eu tô gravando aqui no final, pra gente poder conversar aqui, né? Essa parte pra gente poder conversar um pouco. Aqui já tá dando quase meia hora aqui já de gravação e tem as edições pra fazer. Então já peço a vocês se inscreverem aqui no Spotify. Quando os vídeos saírem no YouTube também, se inscrevam no YouTube também, que vai valer a pena. E é isso, meus amigos. Abrir um pouco meu coração aqui para conversar um pouco com vocês e é isso. Quem quiser entrar em contato comigo também, no Instagram também, pode mandar na DM também que a gente conversa um pouco também. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por vocês acompanharem até aqui e até sábado o nosso recap da semana, tá? Valeu, tchau, tchau.